Quando é que nasce o conservadorismo? O conservadorismo, ele nasce de uma percepção, de um olhar crítico sobre um evento extremamente importante para a história do Ocidente, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa eclode de um movimento de comerciantes e da população contra o absolutismo e contra alguns problemas que a França passava naquela época, né? O absolutismo francês, que era encarnado aí pelo rei Luís XVI, já não agradava muitas pessoas. Por quê? Porque o modelo absolutista francês, ele era extremamente oneroso para a população. Imagina você ter que trabalhar aí 4, 5 meses do seu ano para sustentar pessoas que ganhavam dinheiro simplesmente porque eram nobres, né? E detinham cargos vitalícios na administração do Estado. Não estou tentando fazer nenhum paralelo com o Brasil atual. Se você fez, o problema é seu, né? Mas imagine o nível de estresse que a pessoa chega sabendo que ela vai trabalhar, pagar metade do seu salário para o Estado e o Estado não vai devolver nada a ela. Detalhe, o sujeito, naquela época, que nascia comerciante, ele ia morrer geralmente comerciante. A ascensão social era praticamente nula. O sujeito que nascia muito pobre, né, naquela época chamado sans-culotte, ele morreria muito pobre. Ele viveria para trabalhar aí, né, serviços braçais, e morreria pobre. O nobre nasceria nobre, morreria nobre e ganharia por isso, né? E no meio disso tudo tinha o clero, que tentava apaziguar os ânimos. Chegou um momento que a população falou: não, nós desejamos igualdade. Igualdade, primeiro, perante a lei, né? Segundo, nós queremos liberdade, principalmente liberdade para empreender, liberdade econômica, né? Esses eram os dois princípios da Revolução Francesa. Eclodida a Revolução, se tira o rei Luís XVI do poder e aí o papo começa a ficar muito sério, porque surgem 3 forças políticas dentro do sistema revolucionário. Girondinos, que eram compostos basicamente pela classe média, pelos empreendedores, pelos empresários, pelos pequenos comerciantes, né? Os jacobinos, que eram aí a classe mais revoltosa, né? A classe que queria revolução e queria depor e queria exilar e de preferência dar fim no rei Luís XVI e em toda a nobreza, e uma classe mais exaltada que os jacobinos, que eram os cordeliers. Cordeliers porque eles se baseavam nos monges franciscanos, eles que usavam cordões, daí cordelier, cordões para atar suas batinas, e aí eles faziam o papel de pessoas humildes, né? E eram ligados aos sans-culottes, aquela população mais pobre, que é a população operária, né? E que não tinha dinheiro para absolutamente nada, comia pão mofado, batata podre, essas coisas. Sim, a situação era muito triste, enquanto, né, no Castelo de Versalhes tudo era pompa em circunstância, aliás, não querendo fazer nenhuma correlação com o Brasil, né? Mas o Castelo de Versalhes foi construído longe da população. O poder central estava longe da população. Era difícil chegar até o poder central.
Não era que nem o castelo de Buckingham, que fica no centro de Londres, tá? Onde a população vai a todo momento, olha, a rainha está aí, olha. Não se viam os nobres estavam longe, estavam praticamente embora não fosse uma cidade, mas o castelo de Versalhes estava longe de Paris, era difícil de chegar. A gota d'água foi quando o rei Luís XVI resolveu, além da eterna guerra da França contra a Inglaterra, resolveu gastar dinheiro público financiando a Revolução dos Estados Unidos. Tem muito de dinheiro público da França financiando George Washington e os revoltosos norte-americanos contra a Inglaterra para fazer das 13 colônias um país independente. Certo? Olha só que interessante como as coisas se misturam. E aí sim que o dinheiro foi para o beleléu. Aí, na hora que faltou dinheiro para comprar e financiar comida para o francês, faltou, porque o rei tinha dado dinheiro para os revoltosos norte-americanos. Eclode a Revolução, né? E aí se cria o parlamento, o novo parlamento. A primeira coisa, depõe-se o rei. Girondinos de um lado defendem, olha, peraí, vamos devagar, vamos tentar conversar com o rei e fazer uma monarquia parlamentarista. Os jacobinos e os cordeliers, não, nem pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara, vamos matar a rainha e vamos matar toda a nobreza, vamos matar o clero e vamos fazer um expurgo geral. Essa era a ideia, fazer um expurgo geral. Tudo isso era alimentado pelos escritos de alguns filósofos que embalavam esses discursos de ódio, de raiva, né? Que, guardadas as devidas proporções, tinham sua razão de ser, mas que no final das contas acabaram redundando num grande banho de sangue. Os críticos da Revolução Francesa diziam, inclusive nessa época, a Revolução Francesa não vai servir para nada, vai só virar um grande banho de sangue que no final das contas vai acabar recrudescendo e dando poder àqueles que já têm poder ou já tinham poder. E olha como eles estavam certos. Quando termina essa primeira fase da Revolução Francesa, quem é que sobe ao poder? Napoleão Bonaparte. Assume o poder e vira imperador. Ou seja, ele não era nem rei, ele era imperador. Além de ser rei, ele era chefe de todo o exército e toda a marinha e tudo mais que existia na França. Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. E aí ele, com um poder absoluto, porque não tinha parlamento para ele também, não tinha nada, ele começa a invadir os outros países da Europa continental, dizendo, não, deixa para mim que eu vou acabar com o absolutismo. Ou seja, era um absolutista acabando com o absolutismo dentro dos outros países. E assim termina a primeira fase da Revolução Francesa, do jeito que os críticos da Revolução diziam que ela terminaria num grande banho de sangue. Foram milhares de pessoas assassinadas em nome de uma revolução que, no final das contas, não deu em nada, né? Como resposta a essa revolução, aí surge uma outra corrente filosófica que, desde o começo, começa a se chamar de conservadorismo. O primeiro a acender esse estopim é um filósofo inglês chamado Edmund Burke. O Edmund Burke, ele vai olhar para a Revolução Francesa com uma desconfiança danada desde o começo e vai dizer, olha, o que eles estão fazendo aí, implantando essa república deles, e olha que ele era republicano, ele defendia princípios republicanos, mas olha a crítica dele. O que eles vão conseguir com essa república deles aí é simplesmente institucionalizar a baderna, institucionalizar a loucura. Por quê? Porque eles querem que haja um presidente eleito de 4 em 4 anos, que vai misturar o que é governo com o que é Estado, não vai conseguir administrar
e vai entregar o poder nas mãos de oligarquias que daí vão fazer o que quiserem da França daí para frente. Qualquer semelhança com o Brasil também é mera coincidência. Não estou dizendo que aqui é desse jeito. Então, este é o solo onde nasce o conservadorismo. Né? O conservadorismo ele vem como uma resposta a uma revolução sangrenta que tentou trazer uma ideia de mundo perfeito, mas que no final das contas só trouxe o caos para a sociedade de sua época e que quando arrefeceu trouxe de volta tudo aquilo que ela dizia lutar contra.